Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí, sexta-feira, né? Terminando a semana e gostaria de continuar com vocês aquele texto de Romanos, capítulo 12. É um texto bem interessante. Hoje nós vamos falar o verso 8, porque ainda tem alguns pontos que a gente deveria tocar ali e eu acredito que esses pontos são importantes. Nesses dias que a gente tem falado sobre dons espirituais, a gente tem visto aí algumas coisas. Primeiro, que existem infinidades, né, numerosos dons, e esses numerosos dons, mesmo sendo dons parecidos, dons iguais, ainda assim, cada pessoa executa de maneira diferente, tá? Então, mesmo que seja o mesmo dom, fora a infinidade de dons que possa existir pelo poder de Deus, mesmo que alguém tenha um dom igual ao outro, não executa igual. Então, ninguém é igual a ninguém. O próprio texto vem mostrando isso. Então, a infinidade de dons, além de variedade, a maneira como executa os dons, cada um executa de um jeito. Também falamos que Deus reparte a fé com cada um, e segundo a graça que o Senhor nos dá. Então, ontem falamos também sobre graça, falamos mais uma vez sobre dons, e ontem também ouvimos que podemos ser uma voz profética, podemos ser, nós temos um ministério, né? Quando a gente fala para o futuro, é uma voz profética, né? Quando a gente fala da volta de Jesus, quando a gente exorta alguém, quando a gente fala para alguém se arrepender, sabe, com carinho, com amor, é uma voz profética ali. Deus está nos usando como uma voz profética, mesmo não sendo um profeta. Vimos que menor que possa ser o nosso dom é o ministério, não só o pastor, o ministério, não só quem canta, né, tem o ministério do louvor, mas aquele que cuida da igreja limpando, sabe? Aquele irmãozinho que dá um sorriso, a irmã que fica ali na frente, ou o irmão que fica cumprimentando os outros, tudo isso é um ministério. Aquele que desenha, aquela pessoa que vai ter uma programação especial, aí olha para a plataforma, para a nave da igreja, e fica vendo assim, o que que a gente pode botar aqui? Botar um cartaz, botar um balão, sabe? Vou fazer, botar uma fita. Isso é ministério. Todos nós temos o nosso ministério. Também vimos sobre o ensinar. E se você ensina, né, eu faço questão até de ler aqui o significado, seja com aquilo que é ensinado, ou seja, viva, né? Você está ensinando alguma coisa, viva o que você está ensinando, é a arma mais poderosa do ensino. E começamos a falar sobre exortação, que é trazer para perto, falar perto da pessoa, que é bem diferente de eu simplesmente, como eu estou fazendo aqui, né, ligar a câmera e falar a verdade, repreender. A verdadeira exortação é quando você chama, conversa, senta ao lado. E daí em diante nós vamos terminar o tema de hoje, o tema dessa semana. Espero que você tenha gostado ou esteja gostando disso. Compartilhe, tá? Assista. Convido agora você a fechar os seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos terminando este momento, né? Essa, esse texto hoje. Nos ajude a entender também aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Abençoa, abençoa a tua igreja, abençoa os queridos também. Hoje é sexta-feira, então também nos abençoe neste dia, na preparação do fim de semana, na preparação do sábado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? O verso 8
Romanos 12, verso 8, diz o seguinte: o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência e quem exerce de misericórdia com alegria. Por mais que seja um texto só, tem muitas informações. E como tem muitas informações, tem bastante coisa para a gente falar aqui. Tanto é que ontem a gente gastou aí 20 minutos praticamente falando aí de dois versos. E hoje nós vamos falar porque também vai apresentar bastante coisa. Então a gente já viu que a palavra exortação significa no original chamar para o meu lado, chamar, convocar, dirigir-se à fala, recorrer a apelar, né? Apelar ao coração. E também pode ser, o que que qual é o problema disso? Nada. A grande diferença da gente conhecer essa exortação é que o sentido original é de chamar para o lado. Então, significa fazer a exortação, a demonstração, né? Fazer um apelo, tudo isso significa, mas vem do sentido de chamar para o lado. Por que que isso é importante? Porque chamar para o lado, você vê quantas pessoas fazendo isso. A verdadeira exortação é quando estão conversando, quando estão ali, sabe, tentando resolver a sua dificuldade, ou alguém conversando com um outro. Então, a gente precisa pensar nisso, porque Paulo ainda continua dizendo que exorta, faça com dedicação. E sabe o que significa essa palavra dedicação? Sentido de exortar, chamado para o seu lado. A dedicação é você chamar a pessoa para o lado. Ou seja, é como se fosse uma repetição e ampliação. Quem exorta, faça com dedicação. Então, quando você chamar para o seu lado para exortar, chame mesmo para o seu lado. Não é a mesma palavra. São palavras que vêm da mesma raiz, mas são nomes diferentes no grego. Entende? Então quando você exortar alguém chamando para o seu lado, chame mesmo para o seu lado. Ou seja, faça mesmo com dedicação, sabe? Não fica assim, eu tenho que conversar com alguém, coisa chata, isso aí vai me dar trabalho. Você já viu gente assim? Isso não é exortação. Isso é briga, xingamento. Se bem que não é xingamento, né? Mas tem muita gente que fala assim, que quando o outro tá nervoso, quando o outro tá falando bravo, fulano tá xingando. E aí não é falando palavrão, é porque tá exaltado, tá alto, né? Tá falando alto. Então, a palavra dedicação aí tem a ver com súplica, súplica. Você consegue imaginar isso? É como se alguém que chamou para o lado sentasse e estivesse exortando no sentido de súplica. Cara, pastor, muda de vida, pastor. Entende? E aí, imagine eu errado e eu não querendo nada, é alguém, pastor, queria conversar com o senhor um pouquinho. Olha, o senhor precisa melhorar nisso, o senhor está fazendo isso. Tentando abrir os olhos. Isso é exortação. E eu continuo dizendo o seguinte, olha só, é aquilo que proporciona conforto e descanso. Pode ser uma palestra estimulante. Está aqui no original, palestra estimulante. Ou seja, pode ser um sermão, uma pregação? Pode. Mas tem que ser aquela que a pessoa sente que você está ao lado dela. Você já viu gente que quando prega é distante? Aqui está dizendo que é uma palestra estimulante. Por que estimulante? Porque vai abrindo os olhos. As pessoas estão ali sentadas, algumas vezes, né? E pensando. Poxa, o pastor está falando para mim, mas essa mensagem é para mim. E quando você termina a mensagem, a pessoa está, mesmo
com o erro dela, muitas vezes, ela está animada querendo conversar com você, porque ela foi estimulada, ela foi tocada pelo Espírito Santo. E quem faz isso é o Espírito Santo. Percebe que isso é a graça? Se lembra que a gente já falou sobre graça? Andar pela graça, queridos. A graça é a influência de Deus na nossa vida. Se a gente não tivesse a influência de Deus na nossa vida, guiando a gente para o caminho certo, eu me batizei quando eu tinha 9 anos. Hoje eu tenho 41. Bom, eu não posso ser a mesma pessoa nunca. Mas nunca mesmo, porque se eu for, então eu peguei a graça e joguei no chão, no lixo. Eu não posso ser a mesma pessoa. Alguém que foi batizado ano passado não pode ser a mesma pessoa hoje. Alguém que foi batizado ontem não pode ser igual a hoje. É lógico que tem uma caminhada. Por isso Deus repartiu segundo a proporção da fé. Deus repartiu com é, a, a graça, os dons para cada um, porque tem a ver com confiança, mesmo tendo uma fé, você tendo outra e tal, mesmo vindo do mesmo Deus e sendo a mesma fé, vai quanto mais intimidade eu tiver com aquela pessoa, com Deus, no caso, mais ousado no sentido de entrar nas coisas espirituais eu serei. E aí, nessa hora, se você for exortar alguém, exorte realmente trazendo para perto, o sentido de para perto, sabe? Então pode ser conversando, como eu falei, duas pessoas ou três, não tem um texto onde dois ou três estiverem meu nome ali, estarei. A gente fala que se a gente fizer culto, tem dois ou três pessoas, Deus vai aceitar o culto. Sim, vai aceitar o culto. Mas o texto original quer dizer justamente para resolver conflito, aonde dois ou três estiverem ali. E o contexto é aquele que o irmão pecou, vai até ele. Se você conseguiu mostrar a ele a verdade, ganhou o irmão. Se não, traz, leva mais. Se não, leve à igreja. Considera como gentil republicano, caso a pessoa não queira. E aí vem o texto. Aonde dois ou três estiverem, ali estarei. Então, se você está indo para resolver o contexto, se você está indo para resolver o problema, o Senhor vai estar ali. É isso que ele está me dizendo. A gente usa para louvor, a gente, quando tem só duas ou três pessoas, a gente usa para culto. Ah, tem duas pessoas na igreja, que é onde dois ou três o Senhor vai estar ali. A gente usa. Não vou dizer que é errado, mas o texto não é para isso. O texto é para resolver conflito. Exortação. Faça com dedicação. Então, por que é uma palestra estimulante? Porque é uma súplica. A pessoa está clamando, sabe? É instrutivo, repreensivo, conciliatório e é um discurso exortativo poderoso. Tudo isso significa essa palavra dedicação no original. Pensando nisso, e aí a gente vê como é difícil exortar, o que contribui, contribua com liberalidade. Não é isso? O que exorta, exorta com dedicação. O que contribua, contribua com liberalidade. Essa palavra aí, contribuir, é compartilhar, tá? Compartilhar. Não é só contribuir de doar, compartilhar. E ao compartilhar, você só pode compartilhar o que tem, com todo respeito. Você só pode compartilhar com o que tem. Essa liberalidade, ou é isso aí, é literalmente liberdade, honestidade de mente. O sentido é de livre de pretensão e hipocrisia. Então, você vai compartilhar alguma coisa? Não é só para quem tem dinheiro, é para todos. Vai compartilhar alguma coisa, vai ajudar alguém, então faça com honestidade de mente. Estamos em época aí de campanha, né, eleitoral.
Nesse contexto, aparece muita gente querendo ajudar o próximo. Qual o objetivo? É com honestidade de mente? Quando alguém, sabe, vai ajudar e ajuda para quê? Ajuda para que tenha alguém sempre servindo? Para que, olha, o pastor é bom, esse aí ajuda mesmo. Para ter os outros na mão, para dizer assim, eu conto com o seu voto. Isso não é honestidade de mente. Na igreja, na igreja, quer contribuir, faça com a mente livre. Honestidade de mente, com liberalidade. Só que a gente entende liberalidade é dá mesmo. É dá, pastor, dá dinheiro mesmo, não é pouquinho não. Uh-uh. Essa liberalidade é a liberalidade da sua mente. Quer ajudar? Ajude. Ajude o próximo. Precisamos ajudar o próximo. Agora, com nenhuma intenção por detrás, apenas no sentido de salvação. Se essa for a sua intenção, Jesus Cristo, trazer Jesus Cristo para a vida daquela pessoa, aí sim. Fora isso, que você vai querer ganhar favor depois de Deus, dos políticos aí fora. Sabe quando um verdadeiro crente quer fazer? Ah, eu quero, estou entrando neste meio. Ajude, né? Mas não ajude só no período das eleições, ajude sempre. E nunca peça voto. Porque quem ajuda com liberdade de mente, com honestidade de mente, automaticamente as pessoas votarão. Porque liberdade de mente, honestidade, a mente honesta, tem a ver com caráter. Não tem a ver com simplesmente fazer ou não fazer. A próxima palavra que nós vamos ver, queridos, é presidir. Ó, o que preside? Preside com diligência. E o que, que seria presidir, queridos? A palavra presidir vem do sentido de antes de fazer ou antes de ficar de pé. Antes de ficar de pé, porque é sentido de liderança, né? Antes de ficar em pé, você já olha e vê. Então, é sentido de antes ou fazer de ficar de pé. E, por exemplo, quando Samuel foi escolher Saul como rei, ele olhou, né? Saul viu que o Saul era bonito, ele, esse aqui tem aparência de rei. A mesma coisa foi quando foi escolhido Davi, mas ele não tinha visto Davi e foi escolher outros. Olha, viu os homens, né? Olha, esse aqui tem porte. Então, quando a gente olha para alguém, então, esse aqui pode ser líder, ele tem um jeito de líder. Então, antes que ele fique de pé, né? Hoje o sentido é esse. Você olha e ele vê uma característica de liderança. Então, a palavra presidir vem desse sentido, tá? Mas ela significa estar à frente, ser um superintendente, presidir sobre, mas acima de tudo, ser um protetor e um guardião. Então, o verdadeiro líder, o verdadeiro líder de Deus que preside, ele é um guardião, ele é um protetor. E eu te pergunto, quando tem esse sentido de protetor e guardião, você imagina uma pessoa má, sisuda, assim, rum. Sisudo não é algo ruim, né? A Bíblia fala que Davi era um jovem sisudo. Mas pense assim, numa pessoa brava, sabe? Você tem até medo de conversar. Não deveria ser essa uma característica de um líder. Sim, defensor da verdade. Adianta você perguntou alguma coisa, você já sabe que o que ele vai te responder. Hoje tem algumas pessoas que falam, me perguntam alguma coisa, aí eu respondo. Quer que eu seja sincero? Não, pastor, eu já sei. Às vezes não sabe, por isso está perguntando, muitas vezes, né? Ou quer ouvir alguma coisa mais branda.
Mas o verdadeiro líder, ele é um protetor, ele é um guardião, inclusive daquele que ele lidera. Então, para isso, porque ele vai dar conta a Deus, ele precisa falar. Mas vocês já viram que a exortação, como é feita? E no sentido de guardião, é, além de ser o guardião, cuidar. Um líder cuida, um líder dá atenção. Então a gente vê muita gente que é superintendente por aí, à torta e à direita, que preside à torta e à direita um bando de coisa, mas falta ser protetor, guardião, falta ser aquele que dê atenção. Então, o verdadeiro líder faz tudo isso. E se você preside, então faça com diligência. E o que seria essa palavra diligência, queridos? Diligência é fazer com toda a diligência, interessar-se com muita seriedade. O sentido é de desejar ansiosamente. Então, queridos, olha só, o que a gente percebe aqui? O que é interessar-se com seriedade? Você já viu líder que vai resolver alguma coisa e não está nem aí? Faz porque tem que fazer? Não quer fazer? Pastor, precisa fazer isso. Não tem jeito, tem que tomar a decisão. Ah, então faz assim, irmão. Ó, faz de qualquer jeito, faz apenas por fazer. Bem, isso não quer dizer que está interessado com muita seriedade, tá? Não. Então, se você é líder, faça com diligência. Talvez você esteja assistindo aí, você talvez não seja o líder da tua igreja, o pastor, ou o ancião, ou a diretora, mas você pode ter um departamento, você pode ajudar no departamento, você pode dar aula, você pode, na sua casa, gerenciar suas coisas. Então, você é o líder ali, é o superintendente. Nós somos o superintendente também da nossa vida mesmo. E aí, quando nós tomamos as decisões, nós tomamos com diligência, nós tomamos com interesse. Quando a gente vai comprar um carro, a gente tem interesse, a gente não compra qualquer. Quando a gente vai ver uma casa, não, estuda, vai comprar um terreno, tá, fica feliz. E para as outras coisas, a gente precisa mais ainda, certo? Tudo bem, queridos? E aí eu estou indo para a última parte, a partezinha final. Olha só como é que esse texto é bom e dá para a gente falar. O que exerce misericórdia, faça com alegria. Essa palavra misericórdia, queridos, significa, bom, sentido é de bondade, e boa vontade ao aflito e miserável. Então, o sentido de misericórdia é bondade e boa vontade, associado ao desejo de ajudá-los. Então, você quer ajudar alguém que é miserável ou aflito. Normalmente tem a ver com um sentido de conhecer. Mas às vezes você olha uma situação e aquilo te constrange e você fica, poxa, eu queria ajudar. Isso é misericórdia. Esse é o sentido de misericórdia. Misericórdia significa ajudar alguém aflito que busca auxílio. E se você fizer isso, faça com alegria. O mesmo sentido de presidir lá. Você tem que ser diligente, não pode presidir de qualquer jeito. Não, não faz aí, vamos fazer. Tem que fazer, vamos fazer. Vai ajudar? Aqui sim é ajudar, não é simplesmente contribuir lá, como eu falei, que contribua com liberalidade, não é distribuir dinheiro ou distribuir coisas, não, é liberdade de mente. Aqui, faça com alegria. Quer ajudar uma pessoa que está aflita? Quer ajudar alguma pessoa que está realmente desesperada, sem, miserável, uma situação de miserabilidade? Faça com alegria. Sabe o que é alegria? É você ser, o sentido é ser misericordioso, alegre e jovial. Mas ela significa alegria, presença de espírito. Você faz porque você é feliz fazendo. Você faz porque você é alegre. Você tem, você tem um espírito jovial, sabe? Você vê aquela pessoa ali
Olha como o texto é tão diferente daquilo que a gente imagina ou que faz. Hoje a gente viu o texto de Coríntios, perdão, Coríntios não. O outro texto é Coríntios capítulo 12, o dos dons. Hoje a gente viu sobre dons, mas de maneira muito especial esse tipo de dom. Os dons ali em Romanos capítulo 12. Quer você pedir ajuda de Deus para você fazer com sabedoria, segundo a proporção da sua fé, segundo a divisão que Deus repartiu a fé com cada um de nós. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos terminando este momento. Nos abençoe, nos ajude a entendermos que vale a pena ser fiel a Ti. Obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.